Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes perceber se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero te exaltar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. O Senhor, Ele permanece fiel, mesmo que nós sejamos infiéis. Ele permanece fiel. Estou feliz de você estar aqui neste lugar. Obrigada por você ter chegado até aqui. Louva a Deus pela sua vida. Te peço que antes de você sair desse vídeo, você deixe seu joinha, compartilhe esse conteúdo, é a palavra de Deus, e eu tenho certeza que o Senhor te recompensará em fazer este vídeo chegar em outras mãos. Amém? Nós somos um canal novo e louvamos a Deus porque o Senhor tem nos trazido aqui para poder falar da palavra dele. Aqui nesse momento eu estou na harpa cristã, mas aqui é a palavra do Pai, para a glória de Deus. A minha Bíblia, ela é toda marcada dos lugares onde eu vou estudando e eu vejo o Senhor falando e eu vou lá e marco. Então esse aqui é um canal feito para a palavra de Deus. E eu quero deixar alguns versículos, mas antes disso eu quero fazer uma oração por você, pela sua casa, pela sua família, e eu tenho certeza que o Senhor falará contigo e também comigo através da palavra dele, amém? Senhor Deus e Pai, Jesus, diante da tua presença, nós queremos primeiramente te ser gratos por estarmos vivos, pelo dom da vida, o dom de respirar. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito conosco e com as nossas famílias, Pai. Obrigada pelo privilégio, Senhor, de ter o Senhor como nosso Pai, como nosso amigo. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor vive dentro de nós, nos ajudando, nos aconselhando, nos instruindo naquilo que agrada a Deus. Obrigada porque o Senhor é o nosso intercessor diante de Deus a nosso favor, Pai.
Eu te peço por essa pessoa que está me assistindo, pela sua casa, pelo seu lar, pelas suas finanças, pela sua saúde, Pai. Eu quero profetizar neste momento, em o nome de Jesus, Pai, que as tuas bênçãos, Senhor, cheguem até a vida dessa pessoa, Pai. E se neste lar, Senhor, precisa de libertação, na família desse meu amigo, dessa minha amiga que está me assistindo, precisa de libertação, que assim seja, que haja libertação pelo poder que há no nome de Jesus, que haja cura, onde precisa de cura, em o nome de Jesus, Pai, que as tuas bênçãos, elas sejam estendidas não só para essa pessoa que está me assistindo, mas para todos os seus familiares. Que assim seja, Deus, que portas de emprego sejam abertas, Pai, e que bênçãos aconteçam na vida desta pessoa, Senhor. Acalma o coração desse que está angustiado, Deus. Acalma o coração desse que está desesperado, Senhor. Deus, me faz orar neste momento por pessoas que irão ver este vídeo e que estarão com o coração angustiado. Se é você essa pessoa, na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo paz sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Eu profetizo a paz de Deus, a paz do doce Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e tudo aquilo que está te atormentando, te preocupando, seja dissipado pelo poder que há no nome de Jesus, e que assim sejam as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em o nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém comigo? Glória a Deus, muito obrigada mesmo de coração por você estar neste lugar. Tá bom? O nosso intuito aqui é de levar a palavra de Deus, como eu já falei, né? E de estar intercedendo por você. Saiba que só em você, de você está escrito neste lugar, nós estamos sempre orando. Como hoje à noite nós já oramos aqui no Zap, nós nos reunimos com vários irmãos e a gente às vezes faz simultâneo. Nesse momento já acabou. Eu acredito que ainda estou aqui com um casal de lá de Feira de Santana, estão aqui ainda. Um casal aqui de Feira de Santana. Tá aí, né, minha irmã? Cadê vocês? Estamos aqui, eu só tava baixinho, aí tava falando baixo. Eles estão aqui ainda. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus pela vida daqueles que estão no Zap, que têm intercedido pela minha e pela sua vida. Nós somos um grupo de oração que a gente já se reúne há mais de 3 anos, intercedendo pelas vidas, pelas famílias. E aqui no YouTube também não é de outra forma, tá? E eu louvo a Deus de coração e te agradeço por você estar aí, tá bom? É muito bom saber que nós temos você como nossa companhia. Compartilhe essa palavra, compartilhe os vídeos que estão aqui nesse lugar. Aqui abaixo tem mais vídeos e que de repente você pode ser instruído naquilo que você está precisando ouvir de Deus. Saiba que há momentos que a gente quer que Deus fale aquilo que a gente quer, mas Deus sempre fala aquilo que a gente precisa. Às vezes também a gente quer que Ele faça o que a gente quer, porque a gente imagina que é o bom para aquele momento. Só que Deus sempre faz aquilo que a gente de fato necessita, precisa, e às vezes não está condizente com aquilo que a gente quer. Por quê? Porque Ele é pai, e todo pai, toda mãe sabe o que é melhor para os seus filhos. Imagina Deus. Deus, Ele cuida dos seus. Ele não esquece dos seus. A palavra dele diz que ainda que o meu pai e o seu pai, a minha mãe e a sua mãe esqueçam de nós. Ele diz que pode, por acaso, uma mãe que amamentou o seu filho esquecer-se do filho? Não, é difícil isso. Mas ainda que essa mãe esqueça, Ele, Deus, não esquecerá nem de mim e nem de você.
Então creia nisso. O Senhor, Ele está cuidando de ti. Por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que os tempos sejam difíceis, por mais que a gente esteja vivendo não da forma que a gente gostaria, mas há momento em que as coisas precisam se estreitar, as coisas precisam se dificultar para eu e você ser instruído e preparado para viver aquilo que Deus tem para nós. E nós não devemos reclamar, porque o que Deus nos instrui, muitas vezes Ele tenta nos instruir sem precisar de sofrimento, mas às vezes estamos procurando diversão, ouvir outros, aprender coisas com outro, ou às vezes nem aprender, só aproveitar e desfrutar aquele momento e esquecemos do aprendizado. E Deus tem sempre algo maior para colocar a mim e a você em uma posição sempre maior, em algo sempre melhor. E para Deus nos dar o que é melhor, a gente muitas vezes precisa perder o que está nas nossas mãos. Às vezes, um aprendizado, ele se torna sofrido e demorado, que é para a gente não perder aquilo que Deus vai nos dar lá na frente. O que você aprendeu hoje, o que você sabe hoje, foi a custo de suor, foi a custo de choro, foi de passar muitas vezes por coisas que você não gostaria, mas hoje você tem experiências para não cair nos mesmos erros, nas mesmas ciladas, não tropeçar no mesmo lugar que você já passou. Então, às vezes, as experiências, ela precisa ser sofrida. E às vezes elas são sofridas porque a gente não dá ouvido quando Deus está nos instruindo, quando Deus coloca pessoas para nos instruir. E aí, às vezes, é preciso Ele permitir que as coisas se dificultem. E não é a vontade dEle, mas é porque Ele sabe que se a gente não aprender, a gente vai viver eternamente a sofrer. Você já viu pessoas que elas estão sempre passando dificuldade na mesma situação? Vamos supor uma pessoa que tem dificuldade em finanças. Ela nunca aprende a administrar o que ela ganha. Ela sempre gasta mais do que o que ganha. Então ela vai estar sempre sofrendo naquela área, porque Deus está ensinando, mas ela não está querendo aprender. Deus está usando pessoas para alertar ela ou ele, mas essa pessoa não está querendo aprender. Então ela vai viver sempre ali apertado. Toda vez que você conversar com aquela pessoa, ela vai estar sempre dizendo que está apertado, que o dinheiro não está dando, enquanto do lado dela tem pessoa ganhando o mesmo salário e fazendo coisas que ela fica pasma, perplexa, como é que aquela pessoa está conseguindo fazer aquilo com aquele dinheiro tão apertado. Então, muitas vezes nós precisamos parar, ser grato a Deus pelo momento em que Ele está nos dando, mesmo que não seja do jeito que a gente gostaria, mas que aquilo está nos trazendo edificação, aprendizado. Amém? Glória a Deus. Eu quero deixar uma palavra aqui em João. Na primeira epístola de João, já pertinho lá de Apocalipse, no capítulo 3, João 3, que diz assim: Vede, quer dizer, veja, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece. Eu vou já explicar isso aqui, do não nos conhece. Porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto, quer dizer, não é visto para todos o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Aqui ele está falando de Cristo, da volta de Cristo. Que assim como Cristo é, nós seremos semelhante a Ele, porque nós perderemos esse corpo de carne e teremos um corpo igual ao de Cristo.
e veremos a Ele de fato como Ele é. Hoje a gente só imagina, né, como que Cristo é. E quando a gente fala em Cristo, a gente já pensa naquela imagem que Michelangelo pintou, né? De Jesus Cristo, né? A gente pensa assim, né? Jesus Cristo daquela forma, né? E como as figuras, né? Só que a palavra de Deus diz que ele não tem formosura, né? Ele não tem formosura. E o interessante que me faz lembrar daquela passagem na noite em que Jesus foi traído por Judas, né? Na noite em que ele foi entregue, Judas, para poder falar para mostrar para os soldados quem era Cristo, ele combinou, olha, aquele que eu beijar na face, esse é o Cristo. E Jesus estava orando com os discípulos, lembra? E por que isso? Porque Jesus era idêntico aos discípulos, né? Ele deveria ter as mesmas características físicas, né? E não era, apesar de ser o Filho de Deus, mas ele não estava vestido com glórias, com honras, era um homem simples, né? Era um homem simples, mas era o Filho de Deus. E é, né? Era e é e será eternamente. Vamos lá. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Que amor é esse, né? Que ele abdicou do filho dele para poder morrer na cruz, para poder para que nós fôssemos novamente chamados filhos de Deus. Porque depois daquela rebelião, né, que houve, rebelião que eu digo em termos de desobediência do povo em desobedecer a Deus de tal forma, onde Deus mandava os profetas, né, Ezequiel, Isaías, Zacarias e tantos outros mais, né, Jeremias, né, e depois daquela rebelião em desobediência tão grande, né, e ali Deus, ele passou, diz os mais estudiosos, 400 anos sem se manifestar para o povo. Tanto é que quando Jesus vem em forma de humano, né, em forma humana, os que se diziam ser do povo de Deus, os maiorais, vamos dizer assim, do povo de Deus, não reconheceram Jesus, né? Sabiam que o Messias iria nascer, mas eles esperavam de uma forma que Jesus nascesse em uma família benquista, né? Uma família de posses de repente, né? E que nascesse em Jerusalém, de repente, você e eu podemos estar nessa situação onde as pessoas olham para mim e para você e diz fulano, da família de fulano, irmão de ciclano, e daquela família ali sai alguma coisa de bom, né? Tem alguém ali que tem algum talento, né? Porque pegaram e disseram, quem? De Nazaré vem algo de bom, né? Então, mas ele sabia que dentro dele estava a essência de Deus, assim como eu sei que dentro de mim está a essência de Deus, assim como você sabe que dentro de você tem a essência de Deus. Então Deus, ele se abdicou do filho dele para vir na terra, morrer e assim a gente voltar a ser chamado verdadeiramente de filhos de Deus. E hoje a gente não mais precisar de um rabino, de um apóstolo, de um pastor, de um profeta, de uma profetisa, para poder a gente ouvir Deus. A gente pode, dentro da nossa casa, como diz Jesus, né? Como disse Jesus, entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, falar com o nosso Pai em secreto, e em secreto ele nos ouvirá. E é em público que ele irá nos honrar se a gente fizer como Jesus falou.
né? Então, hoje a gente tem esse acesso direto com Deus. Aí você pode dizer, não, Eliana, mas eu não consigo ouvir Deus. Saiba que Deus tem várias formas de falar, através dos sonhos, através de uma música, através da Bíblia, através de uma pessoa, até através do vento, através dos passarinhos, da natureza. Basta que eu e você fiquemos ligados, observando como é que ele está falando. Há também um momento em que ele fala dentro de nós. Sabia que Deus fala com você? Sabe aquele momento em que você diz assim, não, Deus não fala comigo, mas sabe quando às vezes você vai fazer algo e que você tem aquele estalo, como a gente diz, né? Tem aquele estalo de que não é para fazer. Aí a gente, não, mas eu vou fazer. Aí vai, faz, dá errado, depois se arrepende e aí diz, bem que na hora meu coração falou tal coisa, bem que na hora minha cabeça disse. Não é sua cabeça que fala, não é teu coração que fala, é Deus, é o teu Criador, é o teu Pai que está falando dentro de você e você não está dando ouvido. E saiba que para a gente ouvir Ele, a gente mais precisa se calar do que falar para ouvir as direções que Ele está a nos dar. E se a gente assim fizer, nós não iremos errar. Ao contrário, iremos acertar e iremos desfrutar aquilo que Ele está a nos dar. Glória a Deus, aleluia. Aí a continuação do 3 diz, ele tem com tanto amor, né? Somos chamados de filhos. E o interessante é que para ser filhos, os filhos obedecem aos pais. Um filho que não obedece o pai é muito feio. E se eu e você também desobedecer a Deus, termos Deus como pai, e a gente desobedecer a Ele, isso também é feio. Isso também entristece o coração de qualquer pai. A vontade dele é que eu e você sejamos íntimos dele, sem precisar de intermediário que não seja o Espírito Santo. Que o Espírito Santo pode ser o nosso intermediador, intercessor entre nós e Deus e mais ninguém. Eu não preciso como eu já falei, me deportar a alguém, esperando que esse alguém que Deus venha falar com essa pessoa, para essa pessoa vir falar comigo. E aí é por isso que muitas pessoas têm sido enganadas e têm agido de forma que muitos têm até enfraquecido na fé, perdido a fé. Outros têm até abandonado a Deus por querer ouvir Deus através de outras pessoas. Nós temos uma ligação direta com Ele. Nós podemos falar direto com Ele. E saiba que para a gente falar com Ele, a gente não precisa nem abrir a nossa boca. Só em pensar, Ele já sabe o que eu e você vamos pensar. E se a gente começar a conversar aqui com Ele, Ele responde também aqui. Tem pessoas que ouvem Deus falar dentro de si, ouvindo a própria voz. Outros Deus fala em sonho, como eu já disse. Outros Deus fala de várias formas. Mas Deus está sempre falando. E a gente precisa estar se calando para ouvir o que Ele está falando. E essa prática de ter que ouvir um profeta, uma profetisa, um outro, essa prática ela vem do povo quando saiu do Egito. Que Deus queria falar com o povo e eles disseram, Moisés, fale você com Deus, Deus fala contigo e tu passa para nós. E assim ficou até hoje. Deus queria falar diretamente com o povo. Deus não queria dar uma lei para o povo cumprir. Não. Ele queria relacionamento. Todo pai parceiro, pai amigo. Não estou falando de pais terreno, que aí muitas vezes, por isso que é difícil para nós cristãos, para nós seres humanos,
ter Deus como pai, porque na maioria das vezes os nossos exemplos de pais são pais omissos, são pais distantes, são pais que não sabem abraçar, pais que não sabem beijar, pais que não sabem amar, pais que não sabem ser companheiro, pais que só sabem apontar, pais que só sabem reclamar, pais que só sabem criticar, pais que só sabem ameaçar, pais que só sabem maltratar, pais que só sabem abandonar e até pais que chegam até a matar. E aí muitas vezes por isso é que muitas vezes nós preferimos ter ele como Deus e não como pai. Só que ele é o nosso pai e nós somos filhos dele. Todos nós somos filhos dele. Independente de qual situação eu e você estejamos passando, nós somos os seus filhos. E Jesus pediu a Deus uma coisa antes de morrer na cruz. Ele disse: Pai, eu quero que os que tu me deu, que somos nós, eu, você, eles estejam comigo aonde eu estiver. E não quero que nenhum se perca. Ali ele estava falando de todos nós, independente da situação. Bom será ou seria que eu e você estivéssemos fazendo a vontade dele para poder a gente desfrutar mais do que ele tem. Mas na maioria das vezes queremos andar pelas nossas vontades, pelos nossos achismos, pensando que a gente sabe mais do que ele, querendo até planejar o amanhã, sendo que o amanhã pertence a ele. E aí muitas vezes não desfrutamos daquilo que de fato ele tem para nos dar. Mas mesmo assim ele nos ama. Mesmo assim ele nos ama. Mesmo assim ele zela de nós. Mesmo assim ele nos dá até aquilo que a gente não precisa. Por quê? Porque ele é amor. E o nome dele é glorificado através das nossas vidas pelo aquilo que ele faz para nós. Pelo menos é para ser assim. Tipo como? Vou te dar um exemplo. Sabe quando você leva um currículo para uma empresa e várias outras pessoas, até com mais capacidade que você, com mais estudo que você, concorrem também àquela vaga, só que mandam chamar você? É o momento em que Deus está te dando, além do que o que você precisa ou pediu, só para que o nome dele seja glorificado e que as pessoas olhem e digam: menino, aquilo ali foi Deus. Fulano não tem estudo para isso, não tem capacidade para estar num lugar desse. Isso é quando Deus faz algo na minha e na sua vida, para poder o nome dele ser glorificado, engrandecido, e aí é onde a gente tem que honrar a ele e dizer: foi Deus quem fez assim, foi Deus quem quis assim. Amém? E voltando aqui ao restante do versículo, diz assim: por isso o mundo não nos conhece. Esse por isso o mundo não nos conhece, tá falando que o mundo não nos reconhece. Quando nós nos portamos como filhos de Deus, as pessoas não reconhecem nós como os filhos verdadeiros de Deus. E muitos até chegam a dizer: se acha filho de Deus, já pecou, já matou, já se prostituiu, já roubou e hoje está dizendo que é filho de Deus. As pessoas, quando diz mundo, não significa as pessoas que não aceitaram a Jesus. Tem muita gente dentro das igrejas que estão mais no mundo do que dentro da igreja, do que com a cabeça em Cristo, com a cabeça em Deus. Assim também como tem muita gente que está do lado de fora dos templos físicos, que estão mais com a cabeça em Deus do que os que estão dentro. Então, aqueles que são desobedientes ao que Deus fala, pode não reconhecer quando eu e você chegamos a dizer que nós somos filhos de Deus. Mas nós não devemos nos importar, porque com Jesus Cristo fizeram também a mesma coisa. Disseram que ele não era o Filho de Deus, não creram nele. Mas nem por isso ele deixou de ser quem ele era.
nem por isso anulou o que ele era. Então não se importe se o outro não te conhece, se o outro não te reconhece, se o outro não tem você como o que de fato você é. O que importa é o que Deus diz que você é e ponto final. Amém? Não se entristeça quando as pessoas te julgarem pelo aquilo que você não é. Saiba que um dia Deus disse para mim, todas as pessoas, filha, que julgam o outro, elas estão falando não é do outro, ela está falando de si. Então, todas as vezes que alguém pensar algo de você, que é o que você não é, pode observar que elas estão vomitando quem elas são. Pega essa lição. Isso foi o Espírito Santo que me ensinou. Obrigada por você ter chegado até aqui, ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus, Ele continue falando profundamente ao teu coração. As bênçãos de Deus te seguirão aonde quer que você vá. As bênçãos do Senhor te acompanhem aonde quer que você ponha as suas mãos ou seus pés. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Antes de sair, deixa o seu joinha. Compartilhe a palavra de Deus. Me ajude a levar a palavra de Deus a outras pessoas. Até mais.